Oi, pessoal! Chegando aqui no final desse ciclo, né, dezembro, calendário, encerrando 2025. Então, eu tô aqui com alguns livros que eu vou falar a respeito. E eu sei que tem muita gente que estabelece metas, métricas, referências com relação a essa coisa de leitura. Então, antes de comentar um pouquinho dessas leituras de destaque desse ano, eu vou dizer que, pessoalmente, eu trabalho pouco com esses referenciais. Eu sempre tenho algumas listas de referências, tanto de livros para estudo, quanto de títulos que eu tenho interesse em ler ou que eu acho que podem ser importantes, né, para minha linha aí de estudos, de algumas referências. Mas eu sinto que funciona melhor para mim ler com um pouco mais de flexibilidade, sem me preocupar tanto na quantidade de páginas que eu leio por semana, ou de ter certeza que eu vou ler um livro atrás do outro, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu sei que talvez algumas pessoas consigam se organizar melhor de outras formas, mas eu acho que também é muito diferente, né? Os livros têm ritmos diferentes, alguns têm uma escrita muito mais informal do que outros, então é difícil qualificar dessa forma. E lembrando, né, que as pessoas também têm uma relação diferente com o tempo e que hoje em dia as pessoas estão sempre muito na correria e falando que estão sem tempo para ler, como até foi indicado, né, nas pesquisas, numa das mais comentadas aí de leitura, né, da Retratos da Leitura, que acaba sendo um dos principais motivos de afastamento. Eu já fiz uma partilha alguns meses atrás falando de livros que têm textos mais curtos, principalmente, independentes, não só de ficção, né, e algumas outras referências. E eu vou compartilhar aqui o Originárias, que foi um livro que eu adquiri esse ano, pensando muito em projetos educativos, né? Eu tenho feito alguns trabalhos com estudantes nessa faixa de ensino fundamental, ensino médio, e esse é um livro bem interessante porque são vários textos só de autoras indígenas. Tem o Nós, que eu já comentei aqui, que tem autores também, e nesses são só as mulheres, e são textos bem curtinhos de pessoas de etnias diferentes. E o livro inteiro tem ilustrações, né, assim como o anterior, que é da mesma linha dessa coleção, muda a paleta de cores e um pouco das ilustrações. Então é um projeto bem legal e dá para trabalhar com os estudantes, costuma, né, despertar bastante o interesse, e são textos mais curtos, então é uma forma interessante também de fazer esses trabalhos, mas para as pessoas que também são meio sem tempo, estão desacostumadas, querem também conhecer um pouco mais das produções nacionais, é uma recomendação que eu trago para vocês. Eu anotei algumas coisas aqui para eu lembrar de falar de vários tópicos diferentes, porque eu sinto que tem muitas reflexões que a gente pode trazer, né, a partir, não tá aparecendo minha lista de leituras, mas no fim das contas, acho que é importante que a gente consiga com que esses pontos recebam um pouco de luz, do que só jogar um monte de ruído aí, para depois a gente se perder nesse mar de informações que acaba acontecendo, né, na nossa sociedade contemporânea. Então, eu sinto que é importante que a gente também se permita esses momentos de pausa que a leitura proporciona, e nesse caso falando de leitura literária, né, porque a gente pode ler uma série de coisas, legendas, comentários, né, vejo gente falando aí, tem gente que lê caixa de cereal, lista de ingredientes, ok, mas esse momento de parar e realmente ler frases que, né, vão construir sentido ao longo de parágrafos, que nos pedem para ler mais do que algumas páginas de cada vez, e também para mergulhar numa história, né? É importante que a gente se lembre de trazer esse tipo de pausa, esse tipo de descanso, porque a gente tem um excesso de estímulo sensorial, né? Muita gente trabalha só mais nesse campo intelectual, e aí às vezes se a gente só faz pausa de ficar sentado no sofá, deitado na cama, isso não vai repor, né, um cansaço que não é físico ou puramente físico. Então, a gente também tem a leitura como uma outra frente de entrada aí. E eu gosto de ler coisas que eu vejo, claro, também em listas. Eu acompanho muitas listas,
porque eu tô, né, atuando nessas frentes de educação, do editorial, eu escrevo, eu acompanho autores, então eu gosto de saber o que está acontecendo em várias camadas, mas às vezes as pessoas que eu conheço só têm acesso a ver o que está lá na frente das grandes livrarias, ou os livros que entram na lista de mais vendidos, que são aqueles que são das editoras grandonas e que tem mais marketing, porque é quem consegue distribuir muito mais. Então, é bacana a gente lembrar que tem outras coisas sendo produzidas. Esse aqui é um nacional que foi produzido por um selo de uma editora grande. Essa autora tem outras publicações. E esse livro foi bem indicado. Ele é para quem gosta de fantasia e que tem uma pegada um pouquinho mais densa, né? Porque essa história aí mexe com bruxaria, tem várias questões envolvidas, mas eu achei que a construção dela é bem criativa. O universo que ela criou realmente dá pra gente fazer um mergulho. Tem alguns questionamentos, né, com relação ao posicionamento das mulheres, a como que são construídas as relações sociais na sociedade que está indicada ali, as metáforas que ela traz, né, com relação até ao título, que são bem interessantes. Não é exatamente o tipo de livro que eu costumo ler, né, eu gosto de fantasia, mas normalmente por um outro caminho, e achei que algumas coisas são um pouco mais violentas do que eu também costumo ler, mas a escrita dela é bem envolvente e eu tive umas amigas que também gostaram bastante. E a leitura, ela pode ser essa atividade de entretenimento, né, onde a gente também conheça outras histórias, assim como tem nos filmes, como tem, né, nas séries, e se envolva com elas também no nosso ritmo e a partir de outros, né, exercícios e referenciais. E eu sinto que é muito difícil falar, né, num universo adulto sobre isso, porque parece que a leitura precisa ser de algo que pareça trabalho. E tudo bem, né, para quem atua com educação, até no campo infantil, às vezes até é. Mas a gente pode também se permitir leituras que sejam mais por lazer, e isso pode acontecer mais espaçado, né? A gente pode ler em algum dia só da semana, em períodos mais curtos, depende, né? Tem gente que se incomoda em não ler vários capítulos de cada vez, em demorar para terminar o livro. Eu particularmente não ligo muito. E eu sinto que se a leitura tá te envolvendo, você vai querer voltar. Acho que esse é um ponto muito, muito central, porque esse ano eu acabei iniciando e tendo uma referência muito grande de um livro sobre, né, um livro teórico, que é sobre arte, os livros e a beleza em tempos de crise. Então, na verdade, ele tem a ver com literatura, ele fala sobre arte, sobre ficção, só que ele fala sobre, ele não é um livro que traz esses elementos propriamente. E foi uma recomendação que eu já mencionei aqui em vídeos anteriores para quem já viu. Ele foi indicado em 2 grupos de estudo que eu estava acompanhando num intervalo muito curto, e eu li a descrição dele e eu falei, caramba, é muita sincronicidade para ser coincidência, esse livro já me interessa, então não vou esperar ver se vai, né, aparecer numa feira mais para frente, daqui a alguns meses. Fui na livraria e levei, né, o livreiro foi super simpático, eu tava numa tarde que tava tendo uma apresentação de música, então foi ótimo. Aí das livrarias às vezes é um passeio mesmo, e a gente recebe um atendimento bem diferente dos algoritmos. Então, essa foi uma leitura que me surpreendeu bastante, porque eu tava esperando que eu fosse gostar, mas não que eu fosse gostar tanto. Me inspirou muito com relação às ações, né? Aqui é uma pessoa que ela é antropóloga cultural, ela fala muito sobre literatura, ela menciona também algumas referências que até o Antônio Cândido, que é brasileiro, e mencionou também o líder Yanomami, que é o Davi Copenaua, que fala sobre o sonho, né, e a importância da arte também para nos ajudar a processar situações que às vezes são muito difíceis da gente compreender racionalmente, em vários níveis, tanto situações tristes, tensas, violentas, extremas, surpreendentes, e também situações que às vezes, né, socialmente a gente não consegue explicar. E hoje em dia, né, quando a gente fala de ficção ecológica, que é um termo que eu trago bastante, é uma questão que a gente tem muitas ferramentas para falar cientificamente sobre isso, mas nos momentos em que a gente vivencia
é importante que a gente também tenha outras formas de escoamento para poder trabalhar e processar, e também até para compreender outras camadas disso. Então, isso é parte do motivo pelo qual eu comecei a pesquisar a respeito, e eu sinto que até hoje ainda é um acesso um pouco complicado. Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso separadamente, e eu tenho até um vídeo de referências para quem quer estudar e aprender mais sobre as referências de educação ambiental, permacultura, né, outras bases importantes para a gente saber. Porque também para poder escrever a respeito tem que ter conhecimento. Então, ou você tem que fazer a pesquisa ao longo da sua escrita, contar com alguém, né, pedir uma leitura complementar, ou já ter um conhecimento e vivência prévio. Senão a gente fica naquelas coisas de vai ter um personagem que recicla, vamos falar da importância de manter preservado aquele lugar que fica lá longe, como se tudo que a gente faz de poluição e interferência a poucos quilômetros não tivesse relação nenhuma. Vamos mencionar a importância de manter a natureza. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E eu considero, né, que tem algumas leituras que podem trazer camadas diferentes desse entendimento. Um dos livros que trouxe encantamento para os meus momentos de leitura desde o primeiro semestre foi esse aqui, que é da ilustradora Cissa Fittipaldi. Esse é um livro muito bonito, na edição da Osé, e ele fala a partir de um relato antigo da origem de alimentos e biodiversidade da Amazônia, com uma história que é derivada da história oral, né? Uma narração que chegou para o etnólogo Francisco Ortiz, vindo de indígenas colombianos que falam dessa história, né, que já está com eles há bastante tempo. E essa ilustradora, ela costuma fazer pesquisas a campo e ter todo um processo para poder chegar nas ilustrações finais. Então, é um livro muito bonito, né, que pode ser compartilhado com as crianças também. Então, isso é muito legal, né, a forma de contar. Mas ele tem um tantinho de texto, ele conta toda uma história dos animais. E é muito interessante a gente prestar atenção nesses detalhes. Já que eu falei de um livro que é voltado para o público infantil, eu vou trazer para mim um que me surpreendeu bastante. Esse livro aqui é um livro sobre palíndromos. E ele meio que é um palíndromo, porque as ilustrações também são feitas dessa forma espelho. Então, esse é um texto que ele não tem só palavras palíndromo, ele tem frases e poemas que são escritos dessa forma. E isso tem instigado muita gente a também pensar a respeito. E as ilustrações, né, todo o livro ele é composto dessa maneira meio espelhada, né, meio criativa nesse sentido. Então foi muito interessante descobrir esse tipo de publicação. A gente tem lindas publicações nacionais, também internacionais, mas essas aqui no caso, que olha como é uma coisa pensada, bem produzida, né, que também traz aí desafios e reflexões para as crianças poderem trabalhar, né, em cima disso. O que é muito diferente de alguns outros livros que às vezes têm uma proposta de serem muito chamativos, são muito bonitos esteticamente, mas não tem esse desenvolvimento, não tem esse convite. Então, eu ainda estou muito no início dessa caminhada por essa área, né, do infantil e infanto-juvenil, mas das pessoas que eu pude acompanhar, né, que tem formação e experiência na área de pedagogia, né, mestrado, doutorado em literatura infantil e infanto-juvenil, é sempre reforçada a importância da gente ter esse olhar e conhecer essa diferença, porque é muito diferente a gente dar essa experiência de ser só um brinquedo do que algo que realmente traz, né, a porta para outros universos e nos convida a brincar por meio das imagens e das palavras. E é muito diferente também da gente só entregar respostas prontas, que é uma coisa que está muito presente no mundo dos adultos que só querem ler sobre isso, sobre aquilo outro, e a gente ainda por cima está querendo transpor desde a infância. E aí falando de, né, representação de fases e outros referenciais, esse aqui é um livro que eu achei a premissa muito interessante.
Ele é de uma editora que também está fazendo um trabalho bem legal, é a Dublinense. Eles publicam autores nacionais e outras pessoas também. Eu conheci por conta dos trabalhos do Afonso Cruz, e aí eu fiquei super curiosa por esse título. Mimi e Bird são um casal indígena, ela Blackfoot, ele Cherokee, e os dois viajam pela Europa seguindo a rota dos cartões postais enviados pelo tio dela, né, depois que foi retirado da reserva para participar de um show de faroeste. Lendo a história, a gente vai entendendo isso um pouco melhor. E aí, eles são pessoas já aposentadas, com mais de 60 anos, que fazem essas viagens, mas... e aí eles vão pensando no relacionamento deles, lembrando do passado. Ele tá se aposentando, então vai refletindo sobre esse momento de vida. Tem algumas questões de saúde envolvidas, e aí tem uma série de questões, né, de como ele se sente e da saúde mental. E isso é trazido de uma forma que é muito criativa e tem uma linguagem bem irônica e crítica. Então, talvez não seja um livro tanto para quem gosta de aventuras que tenham muitos ganchos e muitos acontecimentos e que seja muito uma coisa atrás da outra, como se fosse aqueles filmes de ação cheios de efeitos especiais. Porque tem gente hoje em dia que gosta de ler coisa que tem um gancho atrás do outro. Eu acho um pouco cansativo, né? Sinto que até em termos de desenvolvimento narrativo, quando você tem muita repetição do mesmo tipo de estratégia, isso tende a perder o efeito um pouco. Mas, se as pessoas não gostam de alguns momentos que tenham um ritmo um pouco mais desacelerado e reflexões, né, mais de mundo interno, talvez essa não seja uma leitura para você. Mas se você gosta e tem um senso aí mais inclinado para ironia, então é possível que você goste dessa leitura. E eu sinto que é importante que a gente reflita, né, sobre essa questão de que os gostos são diferentes, mas isso é diferente de a escrita ser boa ou não, né, da gente poder julgar um gênero ou um nicho ou algo assim, porque são critérios diferentes, né? Às vezes a gente pode não gostar tanto de uma cor ou de uma fruta ou de alguma coisa, mas isso é gosto pessoal. Agora, se a gente fizer medidas, né, com relação à acidez ou etc, aí a gente tem outros parâmetros, como, por exemplo, quando tá estragada para todo mundo, né, e tem formas da gente visualizar isso. Então, esses livros que eu tô trazendo aqui, eles são só algumas das referências que eu busquei ao longo desse ano, porque também eu não queria repetir todos os que eu já tinha falado ao longo do ano. E eu quero trazer uma reflexão, porque eu tive uma mudança de rotina com relação a esse segundo semestre, então os meus horários ficaram diferentes, eu passei a ter prazos diferentes para algumas entregas, mais material de estudo teórico, que também diminuiu um pouco a minha leitura dos livros mais teóricos, né, desse referencial que eu estudava no meu ritmo e para mim, né, continuei, mas ficou um pouquinho mais espaçado, e eu pensei, pode ser que isso afete o meu ritmo das leituras de ficção também, porque eu estava cultivando isso, tendo outras possibilidades de flexibilidade, ou em momentos de pandemia em que eu não estava saindo. Então, de repente, por ter também mais leituras e práticas, né, de entregas de trabalhos artísticos, eu vou ter um outro olhar. E no momento em que eu pensei isso, eu estava numa leitura de contos, né? Eu li algumas antologias esse ano, algumas eu não terminei. Naquele momento eu era uma internacional, e alguns dos contos não estavam fluindo muito para mim, né? Eu não gosto muito de interromper leituras, mas às vezes isso acaba quebrando um pouco o ritmo, eu leio mais devagar, demoro mais dias, não tenho tanto aquela coisa de assim que eu terminei eu já quero pegar outra. E aí eu fiquei sabendo de uma mega promoção, né, do Encha Seu Kindle, que rolou meio que no início do segundo semestre. E eu peguei alguns títulos, eu achei algumas obras bem interessantes, eu encontrei coisas que já estavam na minha lista de leitura, que eu já tinha como referência. E eu comecei a ler, na verdade, primeiro uma fantasia que estava me envolvendo bastante, e eu imediatamente entendi que a questão não era o ritmo, não era o tempo, era o envolvimento com as leituras. Mas aquele foi um livro que depois eu não acabei me conectando tanto. Um dos meus favoritos das leituras dessa promoção foi esse aqui do Amir Klink, Os 100 Dias Entre Céu e Mar, que não é uma ficção, mas é um livro bem narrativo, né, baseado na viagem e no diário dele. E esse é um livro que, para quem gosta também de não ficção, de biografias, de relatos de viagem, eu confesso que eu não sabia tanto o que esperar, porque eu gosto muito da
da escrita da Tamara, eu sabia que ia ser diferente. Mas eu tinha visto algumas entrevistas com ele, me preocupava um pouco de eventualmente ir por um caminho mais técnico, de ficar falando só mais sobre a viagem, sobre os lugares, sobre o planejamento, que é uma coisa que pra mim interessa um pouco menos, né? Eu sinto que ainda mais hoje em dia que a gente já tem tanto acesso a mapas, a referências e tudo mais, mas ele não foi por esse caminho, e é uma jornada que traz muita reflexão, assim, metafórica sobre a vida mesmo. Ele fala sobre o lugar, ele fala sobre as espécies, sobre as correntes, sobre uma série de coisas, mas só que é uma coisa que nos provoca bastante reflexão, né? Porque a jornada do ponto A ao ponto B pode ser uma referência a muita coisa. E a maneira como ele narra é bem envolvente, assim, o livro está muito bem produzido. Então eu acredito que seja uma leitura que mesmo as pessoas que não têm tanta fluência de leitura vão conseguir acompanhar, mas quem gosta de ler, pelo que eu vi também de outras pessoas partilhando em outros canais, é bem provável que acabe gostando também. Eu aproveitei também nesse grande evento, né, de e-books e adquiri esse aqui. Ele é uma novela, não sei se tá dando pra ver direito a capa, porque eu acho que com essa iluminação não aparece. O Rio que Passou em Minha Vida, do Renan Bernardo. Ele foi publicado pela Dame Blanche, que é uma editora que só publica e-books. E ele é uma novela que, talvez eu não sei, né, o quanto que cada um tá familiarizado com esse termo. Normalmente a gente entende que romances são esses textos mais longos, que geralmente tem umas 200 páginas para mais, e conto são os textos mais curtinhos, mas a gente tem mini contos também, que às vezes, né, são só pouquinhas páginas ou alguns parágrafos, enfim, são muitas denominações, varia um pouco de, né, concurso, dinâmica para dinâmica. Tem alguns parâmetros de palavras, algumas coisas um pouco mais editoriais, mas normalmente a novela é um texto mais longo, que nos envolve por mais tempo, tem mais construção de ação, né, de duração e divisão por capítulos, mas ainda não chega tanto a ter muitas tramas paralelas, né, uma passagem de tempo muito longa, enfim. Ele fala sobre essa questão climática, né, de uma forma mais distópica, que não é normalmente o tipo de narrativa que eu mais busco com relação a essas questões de ficção ecológica, porque essas são as histórias que geralmente a gente vai, né? Vamos falar sobre clima, vamos falar sobre desastre. E eu acho que muitas dessas histórias acabam indo por um caminho que é bastante de falar do desastre, mas não tanto do que envolve, de como buscar alternativas, do que as pessoas fizeram quando isso aconteceu, das relações humanas ali. E eu senti que ele mostrou um cenário que é absurdo, mas ao mesmo tempo a gente visualiza os lugares ali, né? Então ele trouxe um certo referencial que humaniza aí essa relação com a história. E um fortalecimento das personagens e das relações estabelecidas, assim, de falar, né, de relacionamentos que lembram dinâmicas familiares, mesmo quando não são. O foco, né, muito mais nessa questão de amizade, principalmente do ensino, desse cuidado das pessoas que estão próximas umas das outras, e também de como pensar, né, as relações sociais e o que são as prioridades das pessoas nessas situações. Então eu achei que sustentou muito bem e que, apesar de apresentar um cenário que a gente prefere passar longe, né, ele conseguiu trazer um caminho para reflexões que é diferente de só mostrar um cenário e falar, tá vendo? Isso aqui é um problema. Então eu recomendo também a gente conhecer esse tipo de texto e esses autores. E acabou ficando por último, completamente aleatório, A Fabulosa Casa com Pernas. Esse é um livro que está numa edição muito bonita. Foi a editora Darkside que publicou aqui no Brasil. E ele é uma história que traz um pouco essa cultura da IH, que lida, né, com as passagens entre mundos. E a nossa protagonista, ela não tá muito contente com o destino que tá reservado para ela. Então, apesar dela morar nessa casa com pernas e já ter ali toda uma definição,
ela busca outras alternativas e a gente vai entendendo um pouco do como que ela realmente está envolvida com o que está lá. Então, é um livro bem fantasia, ele é focado também para leitores mais novos, porque a protagonista está entrando na adolescência. E é um livro que ele tem algumas ilustrações, né, páginas com elementos visuais de uma forma muito interessante. Eu fiquei sabendo também que tiveram algumas adaptações para apresentação musical e que parece que tem uma continuação desse livro. É uma linguagem bem tranquila de acompanhar, né? Ele é com personagens mais novos, uma linguagem informal, que nesse meio da fantasia traz reflexões sobre diferentes culturas e também, principalmente, sobre as relações humanas, né? Sobre família, sobre crescer, sobre escolhas. Então, eu sinto que livros assim, bem como vários dos outros que eu mostrei, tem muito a nos ensinar. E hoje em dia a gente está com um olhar muito fixado nessa ideia de que para falar sobre alguma coisa isso tem que estar no título, tem que ter resposta, tem que estar óbvio, tem que ser sobre. E a literatura, ela é um espaço para a gente pensar um pouco mais sobre as perguntas, sobre as camadas de reflexão, que nem sempre vão trazer os mesmos olhares e as mesmas respostas para todo mundo. Então, é importante que isso também, né, abra essas outras possibilidades. Tem vários outros livros que eu gostei de ler esse ano, e tem algumas coisas que, de novo, depois eu também continuei, li algumas outras antologias, revistas, fantasias internacionais, que eu nem vou falar porque eu prefiro fortalecer aquilo que eu gostei. Não necessariamente são ruins, algumas eu não curti tanto porque não foram do meu gosto, outras eu acho que a narrativa precisava ser mais trabalhada, com relação a desenvolvimento, envolvimento de personagens. Às vezes a premissa é legal, mas a entrega acaba se perdendo um pouco. E quando o negócio fica muito explicativo, tem elementos técnicos demais, se a gente está numa leitura para um momento de lazer, isso acaba ficando um pouco confuso, um pouco complicado, e aí, para mim, acaba atrapalhando o ritmo de leitura, porque me desestabiliza um pouco de querer continuar no dia seguinte. Então, é importante a gente ter esse envolvimento e, para isso, às vezes a gente precisa conhecer outros títulos. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu esperava, mesmo que para essa plataforma algumas pessoas acabem, né, entregando vídeos que são mesmo com durações mais amplas. Então, eu te agradeço por me acompanhar até aqui. Tomara que alguma dessas coisas ressoe por aí, ou te inspire a conhecer mais de editoras, né, autores, autoras, publicações nacionais e outras opções por aí. Se você já leu algum desses, ficou com vontade, sentiu falta de alguma coisa, pode me contar nos comentários. E também do que você gostaria de ver mais por aqui, né, com relação à escrita, a indicações literárias, a questões, né, socioambientais sendo trabalhadas por meio da arte, principalmente da ficção. E aproveita para deixar o seu joinha, a seguir o canal se você ainda não segue, e também indicar para outras pessoas, porque ultimamente a entrega aqui tem sido um pouco balançada por mudanças na plataforma, então faz bastante diferença essa sua interação, mesmo que mínima, né, mesmo que sem falar nada. E se você puder, né, às vezes contar para alguém ou soltar aí numa partilha rápida e alguém se interessar, é uma forma de isso chegar nas pessoas que não chegaria, né, de outras formas. Então, ótimas leituras aí, quem sabe, né, em pausas e novos inícios, de preferência livres de cobrança, mais desaceleradas e com muita inspiração. Até mais!